Querido Senhor, te queremos agradecer por esse novo dia. Obrigado por ter a possibilidade de nos reunir aqui mais uma vez e abrir a Tua Palavra Santa. Querido Senhor, conduza nossos pensamentos, nossa compreensão, nossa interpretação da Escritura. Esteja conosco, por favor, tanto também como a técnica, todos que estão participando aqui nesse programa. Conduza minhas palavras, por favor, Senhor, e dirija os corações de todos aqui que estão estudando. Pelo nome de Jesus, pedimos que nos abençoes com o Espírito Santo para que Ele nos conduza à compreensão. Te agradecemos, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Espero que descansaram bem e não queimaram muito azeite da meia-noite, da lâmpada da meia-noite. Eu vi alguns aqui bastante tempo ainda estudando, mas é bom. Tem que aproveitar o tempo que temos, pouco tempo, aqui juntos. Bom, vamos simplesmente voltar um pouco ao último conceito que apresentamos ontem. Depois de dar uma introdução à temática da predicação dessa meia-noite, com a história milerita, eu comecei logo de falar do que podíamos dizer é a estrutura. A estrutura da predicação dessa meia-noite aparece várias vezes na Bíblia. E ontem começamos com a história de Jesus, que tem que ver com a história de João o Batista. E vimos que aquela história é uma história que podemos profeticamente colocar entre os eventos do 11 de setembro e meia-noite. Mas antes de meia-noite, o momento que Cristo começa o seu ministério, temos um evento aqui. É um evento que, antes de Cristo, tem outro mensageiro com uma mensagem específica para o seu povo. É uma mensagem dirigida aos sacerdotes. É uma mensagem da porta fechada. É uma mensagem que aparece uns 6 meses antes. Assim, procurando de descobrir onde temos a certeza que são 6 meses, acho que não tem um texto específico disso, mas é uma dedução, eu compreendo, simplesmente dos eventos de que a Bíblia está relatando aqui. Como ele é um pouco mais novo, é um pouco mais velho que Jesus, ele empieza um pouco mais antes que o seu ministério. E dos eventos que a Bíblia está relatando, os comentaristas acreditam que foi uns 6 meses antes que ele começou o seu ministério. Ok, podemos abrir as Bíblias em Ezequiel 1, porque o número 30 também é um número que a Bíblia marca especificamente na meia-noite. Abrimos as Bíblias lá em Ezequiel 1. Ok. E fala simplesmente o seguinte: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e ouvi visões de Deus. Quando ele viu as visões de Deus? No 30º ano. E essas visões que a Bíblia aqui menciona, esse tipo de visão aqui, quem sabe que visão é essa que ele tem?
Mará. E onde colocamos a visão Mará? Meia-noite. Então, nesse momento, na visão Mará, que é meia-noite na história millerita, isso é o ano 30. Então, dessa maneira, o ano 30 também marca, desde que 1, esse evento aqui. É outra prova mais para sustentar que aqui temos meia-noite. Não confundem que em outra linha, a linha da reforma, isso não é meia-noite. Isso é apenas o primeiro anjo. Vocês lembram a linha de reforma de Cristo? Onde temos o tempo da escuridão, temos aumento de conhecimento em João Batista, temos Jesus, temos o batismo de Jesus. Tem essa linha em mente, não? Ainda um pouco temprano, parece, alguns estão olhando como se não estiverem compreendendo. Mas é uma coisa simples. Não, a linha de Jesus, a linha de reforma, onde isso não é meia-noite, mas isso é outra linha aqui. Isso é a linha da predição desta meia-noite, outra história. E nessa linha, aquele evento, esse símbolo, tem outro significado. E marca meia-noite. Isso é sustentado, por exemplo, por isso aqui. Então, nessa história, acontece isso. E lemos, e vamos ler novamente melhor, no livro de Mateus, capítulo 3, a obra de João Batista, versículo 7, ele está dizendo: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, quando o João começa aqui a dar o seu testemunho, e começa a pregar 6 meses antes de Cristo, antes da meia-noite, a mensagem dele é uma mensagem de uma ira futura. Ou seja, ele está predizendo algo que vai acontecer aqui. A porta se vai fechar aqui, mas ele avisa a eles isso antes do acontecimento. Então, isso é uma predição antes da meia-noite. Ok, Mateus 3, 7. Que mais? Bom, acho que isso basicamente é tudo. Simplesmente aqui temos uma estrutura marcando esses eventos e aparece algo assim, esse novo ponto na linha que marcamos como um evento que tem que acontecer. E vemos isso aqui nessa história, de alguma maneira, uma mensagem antes que avisa do fim por dos mensageiros desse tempo. Vamos agora começar com outra história. Embaixo da página 71, vocês vejam. Desculpa, uma coisa que esqueci ontem. Não esqueci, mas não expliquei bem. Eu falei que 11 de setembro pode ser marcado aqui. Por quê? Porque está no deserto. Cristo está no deserto. João começa seu ministério no deserto. Eu falei, então fomos para o livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 25. Podemos ir lá novamente, porque tem mais uma coisa que eu queria mencionar, ou explicar. 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, 25. Eu somente queria ir para lá para defender, dar uma defesa, porque 11 de setembro marca-se no deserto. E lá temos a história do Samuel,
que morre, e faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. A morte do profeta é um símbolo de 11 de setembro. Nossa história, quando a igreja decide de se submeter aos princípios do espiritismo para a educação dos pastores, no 11 de setembro, ou em setembro de 2001, então eles se apartaram por completo e fecharam as portas de compreender profecia. Morre o profeta. Aqui também, como vemos, acontece que o Davi se levanta. No 11 de setembro, Ellen White fala que Deus se levanta quando caem os grandes edifícios de Nova York. E quando isso acontece, ele vai para o deserto de Pará. O deserto de Pará é Arábia. Então vemos aqui o tema do Islã. Por isso marcamos 11 de setembro. Essas coisas acontecem aqui. Esse é um estudo de 1 Samuel. E eu falei que quando eles fazem o seguinte, versículo 2. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Então, eu expliquei alguma coisa desse processo de tosquear as ovelhas. Eu falei que isso é o símbolo dos primeiros frutos. Algo que começa a ser juntado aqui, 11 de setembro. Marcamos os primeiros frutos dando-se aqui, primeiro, por quê? Porque os fundamentos são colocados, e aqui é a primeira prova para o povo de Deus, das 3 provas nessa história. Então, os sacerdotes começam a ser juntados, os primeiros frutos são juntados nesse momento. E por que este evento de tosquear as ovelhas simboliza isso? Podemos abrir em Deuteronômio, capítulo 18. Esse é o texto para compreender isso, eu não falei isso ontem. Deuteronômio 18. Versículo 1. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, e o Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que sacrificaram sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dá-lhe as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Então, aqui simplesmente a tosquia das ovelhas é um símbolo, é as primícias. E quando aqui Boaz tem que... Não, qual é o nome dele? Não. O esposo de Abigail, ele está cortando as ovelhas. Então, esse é o símbolo das primícias que se estão juntando. E Davi vem para reclamar algo. Quer aproveitar algo disso.
Davi, símbolo de Cristo, que vem para escolher, para reclamar o que é seu, e ele não quer dar isso para ele. Então temos aqui essa simbologia. As primícias estão se cortando ou sendo preparadas neste momento, no deserto. Ok? Faz sentido isso? Mais ou menos. Okay. Para ver essa ideia aqui da lógica dos 30, vamos ver outra história. Como sempre fazemos linha sobre linha. Vamos adicionar mais 2 linhas onde tem 30 anos e vocês vão ver a presença da meia-noite colocada lá também. Vai fazer mais sentido então. A história de Abraão. Abrimos as Bíblias em Gênesis, capítulo 12. Versículo 4. Gênesis 12, 4. Podemos começar desde o início, versículo 1. Ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e agrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Hará. Vamos colocar aqui 75. O que acontece aqui? Ele sai de onde? Hará era onde? Na terra dos caldeus. Então simboliza que assunto? Ele sai de onde, na verdade? De Babilônia. A saída de Babilônia. Sabemos que foi terra pagã onde ele morava. Ele tinha que sair. A saída de Babilônia é que mensagem angelical? Primeiro, segundo, terceiro? Segundo. Isso está em linha com isso aqui. A saída é 11 de setembro. Segunda mensagem angelical. Não vou colocar novamente esse número aqui. Esse 11 de setembro vale para todas as linhas, como esses também aqui. Então, tinha 75 anos. O que mais acontece? Gênesis 15, versículo 1. Vamos ler um pouco da história aqui do Abraão. Lembrar essa história. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Diz mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que te di será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha, agora para os céus conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Diz-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, temos lá isso aqui, para dar-te a ti essa terra para as herdares. Então, mais uma coisa aqui, que o Senhor
agora está fazendo, nesse momento, de sacar Abraão de Babilônia, da terra dos caldeus, e faz um pacto, ou entra em uma aliança. Aliança com seu povo. A promessa da aliança é dada a ele aqui nesse momento. Ele tem que sair, mas por que sair? Por que ele sairia? Então Deus dá para ele promessa. Promessa que dá um sentido para ele sair de lá. Não pode ficar lá, ele quer fazer dele um povo grande, tem que sair a outro lugar para que ele possa estabelecer com ele esse pacto da aliança. Então a aliança é anunciada aqui nesse momento. A promessa do pacto ou a promessa da aliança, como vocês quiserem dizer. Gênesis 21. Vamos lá no capítulo 21 do Gênesis. Vamos ler também os primeiros versículos aqui. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, isso vamos marcar aqui como o seguinte ponto nessa história. Abraão tem 100 anos. Isto é o nascimento de Isaque. Ok. Isso quer dizer que nesse momento a promessa se cumpre. Esse é o cumprimento da promessa. Okay? De aqui para aqui, quantos anos? 25 anos. Então, nessa lógica, podemos esperar que aqui, com uns 5 anos mais, vai acontecer mais uma coisa importante que marca meia-noite. Vamos chegar a isto. Isto é a presença da meia-noite nessa história. O que acontece aqui? Uma das coisas que vemos que aqui acontece e que marcamos e vemos nossa história é que Isaque aparece. Mas quem já estava antes dele? Ismael. Ismael já existia. Mas Ismael representa quem? Representa aqueles que não seguiram ao Senhor. Representa a outra classe. São 2 grupos aqui que agora são visíveis. Okay? A semente já foi colocada antes, mas apareceu aqui e era agora visível que tem 2. Tem o verdadeiro filho e o filho da promessa e o filho da carne. Tem os 2 grupos aqui. Temos então uma separação em 2 grupos que nesse momento é evidente. O trigo e o joio. É visível nesse momento. Vou colocar isso aqui. Podemos ler em nossas notas, em página 72, o texto em cima.
Vamos começar a ler todo o texto lá. É uma nota. Isso não é Helena White, mas uma nota em Patriarcas e Profetas. Fala assim, em Gênesis 15:13, nós lemos que o Senhor disse a Abraão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Esse texto levanta as questões se os 400 anos referem-se ao tempo de aflição ou da peregrinação, ou ambos, e qual é a relação dos 400 anos com os 430 anos de Êxodo 12:40. Seguinte parágrafo. Vamos saltar um pouco aqui, quando vai falar dos 400 e 430 anos, vamos no meio do texto, do parágrafo, onde diz, naquele tempo. Fala Gênesis 12, 1, 3, depois fala, naquele tempo, os 430 anos começaram, quando Abraão tinha 75 anos. Enquanto os 400 anos da profecia de Gênesis 15:13 começaram 30 anos depois, quando Abraão tinha 105 anos. E seu filho Isaque tinha 5 anos de idade. Então aqui, Abraão tendo 105 anos, Isaque tem 5 anos, e os 5 anos depois. E o que acontece aqui? Deveria ter dado um pouco mais de espaço. Aqui começam os 400 anos. Os 400 anos significam que para o povo de Deus? Que promessa ou que profecia é essa aqui dos 400 anos? O que vai acontecer com o seu povo? Escravidão. Escravidão, perseguição. Ok? Uma coisa perto. Então aqui, começando nesse momento, a escravidão do povo. Podemos marcar começando aqui nesse ponto. Mesmo sabemos que, na verdade, completamente começa aqui, mas de uma maneira começa aqui porque a promessa é dada ou a profecia é dada nesse momento. É simplesmente símbolo para isso aqui. Vamos abrir mais um texto e vamos dar algumas conclusões. Gênesis 21. Gênesis 21. Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então aqui, 5 anos depois, acontece isso. Talvez alguns acham que Ismael, sendo desmamado depois de 5 anos, parece um pouco estranho. Pelo menos hoje em dia. Mas não é uma coisa estranha em outras culturas, em outros tempos. E os comentaristas acham que isso é bem possível, que com 5 anos Ismael foi desmamado. Ok? Isaac, desculpe. Mas nesse momento, tendo 5 anos, ou seja, quando ele é desmamado, significa que ele alcançou uma madureza, ok?
E na lógica disso aqui, quando aqui começa Deus colher as suas primícias, quando o povo passa por um tempo escondido, é todo um processo de madurar. A semente tem que madurar, não é visível ainda. Mas chega à meia-noite, quando o processo é completo, a promessa se cumpla e o herdeiro do Senhor está pronto. Aqui, nessa fase, compreendemos que começa o atamento. Não é assim? E o atamento aqui dos sacerdotes, porque eles são maduros, porque são prontos para isso. Isso marca meia-noite aqui. Isso marca essa história quando Isaac está pronto, desmamado. Mas nesse momento, o que está fazendo Isaac? Ismael. Ele zomba a seu irmão. Então, zombar, como os 400 anos, é outro símbolo de que para o povo de Deus aqui, para os sacerdotes, não vão ser tempos fáceis. Já vimos isso em outros estudos, por exemplo, Daniel 11, isso marca aqui perseguição. Perseguição do povo de Deus. Não vão fazer, a vida vai ser difícil aqui a partir desse momento para o povo de Deus. De que maneira isso vai acontecer, não sabemos exatamente. Mas podemos nos imaginar leis nos estados, leis para assegurar um clima político, religioso dentro de um estado, mas no mesmo momento alguns grupos radicais vão ter problemas, vão cair debaixo dessa lei, vão ser perseguidos aqui. Começa a perseguição. E isso vemos aqui bem, acho, nessa história de Abraão. Não, ok, acho que lemos tudo aqui. Somente vou repetir, não estou seguro se lemos tudo. Ok, queria ler. Primeiro texto aqui, o segundo parágrafo, página 72. Naquele tempo, os 400 anos começaram quando Abraão tinha 75 anos, enquanto os 400 anos da profecia de Gênesis 15:13 começaram 30 anos depois, quando Abraão tinha 105 anos, e seu filho Isaac tinha 5 anos de idade. Naquele tempo, Ismael, que foi gerado segundo a carne, ou seja, símbolo do joio, das virgens tolas, que era segundo o Espírito, começando um tempo de aflição da semente de Abraão, que seria continuada intermitentemente até o tempo do Éxodo. Ok? Não, a aflição também é uma boa palavra, acho, para descrever esse momento aqui. Começa a aflição do povo de Deus. Bom, acho que isso tudo aqui nessa linha. E vocês agora têm 2 testemunhas para o número 30, sendo um símbolo de 11 de setembro até meia-noite. E as 2 histórias, vocês têm, pouco antes da meia-noite, um acontecimento que descreve o que vai acontecer na previsão desta meia-noite. Okay. Outra história mais, o contínuo. Seguinte texto aqui, embaixo, os 30 anos é contínuo. Podemos ler o primeiro texto. A última disputa com o paganismo foi em 508, quando os bretões
britânicos, aceitaram o cristianismo. O contínuo que é falado em Daniel foi tirado. Vou começar a colocar isso aqui. 508, uma data que muitos de nós conhecemos bem, porque a Bíblia marca essa data várias vezes. O contínuo foi tirado. O contínuo sendo símbolo para o paganismo. E o paganismo tinha que ser tirado, como a Bíblia explica. Por quê? Porque tinha que dar lugar, espaço, para que a abominação desoladora, para que o catolicismo, paganismo escondido, poderia entrar a governar o mundo. Mas para que ele podia governar o mundo, o paganismo de Roma, tinha que desaparecer, dar espaço. Isso acontece no ano 508. E como aqui esse texto fala, a conversão, ou quando os bretões aceitaram o cristianismo. O que significa isso? Os bretões, os britânicos, foram os últimos das tribos pagãs que moravam no território de Roma, que aceitaram o cristianismo. Esse evento é um pouco difícil de provar historicamente. Aquele rei que se converte para o cristianismo, o catolicismo, é o rei Arturo. Aquele rei dos britânicos é um rei um pouco misterioso. Existe na literatura, mas não existe assim uma prova que os historicistas acham uma boa prova para a existência verdadeira desse personagem. Alguns acham que é somente uma lenda. Arturo com a sua espada famosa. Mas os pioneiros aceitam. Existe história britânica onde aparece rei, e nesse ano existe documentação que esse rei se converteu aceitou o catolicismo. Ele é o último desses aqui que entra no catolicismo. Dessa maneira, ele simboliza o contínuo, porque não o contínuo tirado. Porque dessa maneira não tem ninguém dos reis pagãos que lutam, que se afrentam ao catolicismo. Isso é o contínuo tirado. Acontecem mais coisas, tem outros eventos que marcam esse ano, mas não precisamos, nesse momento, estudar esse tema na sua forma mais completa. Então, aqui, uma coisa mais, em isso vimos que é interessante. Se os britânicos, os ingleses, eles aceitam, ou se sometem a Roma, o que significa isso para a lei do Estado, ou para o sistema da lei? Que tipo de lei tem em Inglaterra, ou tiveram os ingleses? Como chamamos esse tipo de lei? Isso. A lei inglesa. É assim como... não? English law. É um tipo de lei. Que quer dizer o quê? Que você é inocente até que se pode provar o contrário. Mas no momento que Inglaterra, os britânicos aceitaram o catolicismo, isso significa que tem que ser mudada a lei. De uma lei inglesa para a lei latina. E a lei latina significa que você é culpável até pode se provar o contrário. Uma coisa bem diferente. Isso é que nós marcamos 11 de setembro. Por quê? Por ato patriota. O ato patriota nos Estados Unidos, no 11 de setembro, em resposta aos eventos do 11 de setembro, é exatamente isso. Os Estados Unidos têm uma lei inglesa, mas o ato patriota provê ou dá
uma lei para o presidente dos Estados Unidos, no caso que ele quer introduzir uma lei latina ou lei romana nos Estados Unidos. Então, isso marca 11 de setembro. Bom, esse tempo, 30 anos depois, 538, conhecemos bem essa data, dá um início aos 1200 dias, 1260 anos, outro símbolo da perseguição do povo de Deus. Igual como aqui nessa linha, aqui começa a perseguição do povo de Deus. Então temos aqui novamente já a estrutura dos 30 anos, as duas histórias. 30 anos e agora 30 anos também. 508 até 538. Mas esse foi o momento quando o papado começou a governar. Na verdade, a lei latina e o que significa isso, aqui começa a governar o mundo. Isso simplesmente foi o início, preparar o caminho para esse evento aqui. Mas pouco antes disso, no anos 533, novamente 5 anos antes, o que acontece aqui nesse ano? Alguém lembra? Tem o decreto de Justiniano, exatamente. Esse decreto está dizendo que coisa? O decreto diz que o Papa, ou que o bispo na Roma, é a mãe de todas as igrejas. Justiniano dá um poder específico ao bispo de Roma, colocando ele em cima de todas as igrejas cristãs. E também, outro assunto ele confere ao Papa, que ele é o máximo perseguidor ou corretor dos hereges. Ok? Que é um herege? Falam assim, herege? Sim. Herege é aquele que se opõe à verdade da Igreja Católica estabelecida. Então, o Papa recebe nesse ano aqui, 5 anos antes, aquele domínio, aquela possibilidade de corrigir ou de perseguir aqueles que não estão de acordo com a lei que a Igreja Católica estabelece, as doutrinas que ela defende. Isso acontece aqui. Mas como vemos nessa história, aqui, na verdade, ele ainda não podia fazer isso. Ele nem tinha o sítio para governar, porque alguém estava sentado em Roma ainda. Somente 5 anos depois, podemos ver como é empoderado aquela lei. Então, dessa maneira, aqui temos uma lei, ou uma predição da perseguição do povo de Deus, mas não é ativa. Está preparada, predizendo o que aqui somente vai acontecer. Porque quando o Papa senta no trono em Roma, 538, agora sim, ele começa a perseguir o povo de Deus. Podemos ler aqui o último texto na página 72, somente para ler a mesma coisa, outras palavras. O pequeno chifre de Daniel, a ascensão do papado, o pequeno chifre de Daniel 7. O Sr. Miller afirmou que os 1260 anos do papado deveriam ser contados a partir de 538. Em virtude do decreto de Justiniano. Esse decreto, embora emitido em 533, não entrou em pleno vigor até 538, quando os inimigos dos católicos em Roma foram subjugados por Belisário, um general de Justiniano.
Nessa visão, quanto à ascensão do papado, ele foi sustentado por Crowley, etc. Isso é do Sylvester Bliss na biografia de Miller. Isso aqui é a lógica de Miller. Então aqui, a lei, como fala ele, a lei é emitida, mas aqui a lei entra em vigor. Dessa maneira, nós podemos esperar um assunto paralelo em nossa pregação desta meia-noite. Isso aqui, queridos irmãos, não são os eventos dentro do povo de Deus. Não é isso uma linha dos eventos políticos, dos eventos externos do que acontece aqui. Porque isso aqui, sempre as linhas que temos visto até agora, falam do povo de Deus, o que acontece dentro do povo. Isso aqui é externo, é outra linha, um pouco diferente, mas fala dos eventos que acontecem no mundo, acontecerão na nossa história. Outro detalhe aqui nessa história é que aquele decreto tinha um propósito. E um propósito era Justiniano querendo resolver problemática religiosa, uma tensão religiosa no mundo cristão, no mundo do seu império. Então, ele decidiu dar a potência para resolver o problema religioso à Igreja Católica. Porque nesse tempo, estamos ainda em plena forte dos poderes arianos. Os arianos aqui ainda estão. Os arianos conquistaram o príncipe da Igreja Católica, o rei da França, no ano 508. Os arianos estavam com muito poder. Os arianos estavam sentados em Roma. Os ostrogodos tinham que ser jogados fora. Para resolver isso, o problema dos arianos, o problema de uma minoria, de uma seita, de um grupo extremo religioso, pequeno relativo ao catolicismo, essa lei é dada. Dessa mesma maneira, compreendemos que em nosso tempo, essa lei tem algum propósito, pelo menos oficial, um propósito para resolver assuntos, problemas religiosos ou problemas com extremismo. Podemos nos imaginar que tem que ver com o Islã ou outros grupos religiosos. Leis que são preparadas para entrar em ação somente aqui. Nós, muitas vezes, somos perguntados o que acontece em Bolívia agora. Acho que vários ouviram que tem alguns assuntos em Bolívia, alguns problemas com a lei. Simplesmente são propostas do governo atual de umas novas leis ou de um código penal. Não está em ação todavia, não entrou em vigor, não existe ainda não está estabelecido esse código penal, mas um dos pontos falou que é proibido fazer reuniões religiosas, ou não é proibido, mas é proibido. Reuniões religiosas seriam, assim, de evangelismo, seriam vistos de mesma maneira como como se fala não. Para vender pessoas, tráfico de pessoas. Porque um grupo religioso procura lavar a cabeça e fazer, seria visto da mesma maneira. Okay? Isso fala essa proposta do Código Penal. Isso significaria que um evento como esse aqui seria proibido, porque os que organizam estão procurando pessoas
comprar ou lavar a cabeça a pessoas que estão lá e colocar acá nesse grupo, nessa ideia extremista. Então, essa lei não existe ainda e não vai ser. Por enquanto, não vai sair tampouco. O povo se levantou, tem muita protesta em outras áreas também por outros assuntos, mas somente queria dar isso como exemplo de que essas coisas têm que acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer essas coisas em todos os estados. Não deveríamos alarmar-nos, ao mesmo tempo deveríamos simplesmente compreender que são símbolos dos eventos agora. Na Bolívia, no Brasil, todo mundo, esse tipo de leis vai sair. E se uma lei como essa já sai agora, para mim é alarmante porque indica justamente o que estamos esperando acontecer aqui. Ok? Algo assim, semelhante a algo assim vai acontecer. E claro, agora não acontece nada, mas na meia-noite sim. Justamente isso vai acontecer. Algo como isso vai acontecer e vamos ter esse tipo de leis que vai ser muito difícil o trabalho que estamos fazendo. E isso é perseguição do povo de Deus. Mas por enquanto, estou tranquilo lá na Bolívia. Não tem problema não. Última linha, 30 anos. Página 73. Vamos ler o texto aqui. Durante a noite de 27 de fevereiro, no ano 1910, foi-me dada uma representação na qual as cidades não trabalhadas foram apresentadas a mim como realidade viva. Eu recebi instrução plena que deve haver uma mudança decidida dos métodos passados de trabalho. Durante meses, a situação impressionava minha mente e eu incentivava que se deveria organizar e treinar diligentemente companhias para trabalhar em nossas cidades importantes. Esses trabalhadores devem trabalhar de 2 em 2, etc. Então, o que está dizendo Helena White aqui? Que em uma situação onde o povo de Deus não estava fazendo um trabalho missionário nas cidades grandes, ela é impressionada, ela recebe o mandato por o Senhor que sim, agora sim, o adventismo deveria entrar, fazer evangelismo público. Agora, textos como esses, por aqueles que não estão de acordo com o que nós ensinamos, estão usando para dizer, vocês estão atuando em contra do Espírito de Profecia. Já temos aqui o mandato de fazer evangelismo público. Mas nós estamos dizendo que desde o 11 de setembro, não deveríamos fazer evangelismo público mais. Então você precisa compreender esse texto direitinho. Você tem que ver onde colocar profeticamente esse evento aqui. E vamos colocar isso junto com essa linha, falta espaço aqui. 1884. O que acontece aqui na vida de Helena White? Seguramente disseram o correto, mas não estou ouvindo bem. A última visão aberta. Ou seja, ela, nesse ano, tinha a última visão da qual outras pessoas poderiam ver também. Ele iria ter visões até o seu fim, mas sempre em privado, nunca em público. 30 anos depois, eu vou colocar aqui
a morte do profeta 1915. E por que eu não estou dizendo 14? Por que estou colocando 15? Não, temos uma maneira de trabalhar com profecia. Quando vemos isso aqui, isso é quando o profeta deixa de falar, símbolo de 11 de setembro. Isso é o fim da vida do profeta. Esses são 30 anos, ou como vocês diriam, quase 30 anos, talvez. Mas depende um pouco como você conta o ano. Ano completo, você conta esse ano também, ou não conta esse ano, começando no ano depois. Então, isso aqui é bastante preciso, ou suficientemente preciso para esse tipo de análises, para dizer que isso são 30 anos. Ok? Não sei se vocês gostam disso, mas 5 anos antes, no ano 1810, 900, obrigado, acontece isto que acabamos de ler. Okay? O profeta aqui deixa de receber visões, o profeta morre, mas pouco antes da morte do profeta, ela recebe o mandato de fazer evangelismo público novamente. Isto aqui, quando o profeta deixa de falar, em várias histórias, em história de Samuel, com Eli, colocamos isso no 11 de setembro. Vemos quando morre o Samuel também, o profeta já não fala. Então, isso, quando ele deixa de falar, é um símbolo da morte também. Podemos colocar no 11 de setembro. E isto aqui podemos marcar como o fim desse período, porque são 30 anos. E porque o profeta já não fala, já não é esse profeta. Aqui se acaba uma linha, a linha dos sacerdotes, mas pouco antes disso, tem que ser mudado a maneira de fazer evangelismo. Estamos aqui nesse período, na história de Ellen White, em nosso período, em um tempo onde não estamos fazendo evangelismo público. Mas aqui, sim, novamente, pouco antes da meia-noite, começa o trabalho para nós de evangelismo público. E não estou dizendo que nesse momento já entramos na cidade, mas o que o povo de Deus está dizendo aqui tem seu efeito ao grupo que tem que ser evangelizado. E como chama-se aquele grupo? Na lógica dessas linhas, os netineus. Os netineus, ok? Então, como já temos visto ontem, as 3 áreas de Judá, certo? Nessa linha de Jesus. Judeia, Jerusalém e os outros lugares ao Jordão. Todas as áreas são, aparecem aqui nessa lógica, nessa linha. Então, a mensagem em diferentes estados, em diferentes momentos, aqui já é percebido por os sacerdotes, por os levitas e os netineus. E por isso aqui marcamos nesse momento e podemos ver que os netineus já são incluídos. O evangelismo público é incluído aqui, já aparece. Eles começam a ouvir, ou como também falamos, a terra é arada. Arada, ok? O solo é arado. Isso acontece aqui. Eles não percebem muito ainda, mas já começa o arado da terra. Então, já acabou o nosso tempo. Sem mais nada, então vamos a continuar depois do desajuno. Quero convidá-los para que oremos. Querido Senhor, te agradecemos pelo estudo da manhã. Temos aqui várias linhas
linhas que indicam eventos e eventos interessantes para compreender, para analisar eventos ou assuntos que estão predizendo o que o povo de Deus pode esperar em breve. Que o Senhor, por favor, guia-nos na compreensão disso, ajuda-nos a compreender o que significa isso para nossas vidas. Ajuda-nos a poder compreender os símbolos proféticos. Estamos numa altura de tempo onde muitos símbolos proféticos já foram revelados e às vezes isso é um desafio. São muitos elementos. Em cima tem assuntos que diferentes elementos reaparecem em diferentes linhas. E, Senhor, precisamos realmente que Tu nos guies e nos ajudas para ter uma visão clara. Te agradecemos por tudo que está fazendo para nós, para ver o que acontecerá pronto. Pelo nome de Jesus. Amém.